A gente começa então agora a sessão 9.7, onde a gente vai tratar um tema de bastante importância, que é chamado a conservação do momento linear. Então vamos supor agora que a força resultante, F res aqui, é igual a zero, tá certo? Onde essa força resultante é a força que age aí sobre o sistema de partículas. Então, quando a gente tem um sistema fechado, a gente tem essa condição aqui satisfeita, e se atentando que a força resultante é igual à variação do momento linear, é fácil então de se atentar o que acontece aqui com o momento linear. Se a força é igual a zero, o momento é então, a derivada do momento é igual a zero, o que implica então que o momento total, Pzão aqui, ele é constante. Então, se você tiver a situação de um sistema fechado, onde as forças externas resultantes são igual a zero, a gente tem essa propriedade de suma importância, onde o momento linear é uma grandeza constante. Bom, esse resultado ele é conhecido como lei de conservação do momento linear. Do momento linear. O que implica, então, que numa dinâmica onde você tem os sistemas evoluindo, né? Obviamente, no sistema fechado e isolado, o momento inicial, ou o momento, melhor dizendo, num tempo t1, vai ser igual ao momento no tempo t2. Independente de como é essa dinâmica, de como essas partículas estão se movimentando. O importante de frisar aqui e se atentar é que o momento ele é uma grandeza vetorial, tá certo? De forma que se a força total, né, a força resultante total for nula, o momento então ele vai se conservar nas três componentes. Mas você pode ter situações peculiares aí, onde, por exemplo, a força resultante na direção x é diferente de zero, enquanto que a força resultante na componente y é igual a zero e a força resultante na componente z é igual a zero. Dado essa propriedade, né, do momento, como que é um momento linear, então você tem aqui que, em geral, o momento na direção x, então, não precisa se conservar. Em geral, não vai se conservar. Porém, as outras componentes se conservam. Tá certo? Então, isso vai depender de componente para componente. Aqui é T2. Enquanto que algumas componentes se conservam. Se você se atentar, se lembrar, era o nosso caso, né, do movimento balístico. Quando você tinha um movimento balístico aqui, você tinha uma força, que era uma força gravitacional, e nessa situação, nessa configuração, a componente, se a gente definir aqui como y e x, nessa situação, a velocidade no tempo 1 de y era diferente da velocidade no tempo 2 de y, enquanto que a velocidade em x ela era constante. Isso implicava, então, nessa situação aqui, em que o momento na componente x é constante, enquanto o momento na componente y não é, tá certo? Isso porque a força gravitacional atuava aqui na direção y, tá certo? Para enfatizar esse resultado, vamos inserir a nossa
primeira nota aí de hoje, que é a nota 9.3. Então a nota ponto 3 aqui, 9.3, enfatiza que se uma das componentes da força externa aplicada a um sistema fechado é nula, a componente do momento linear do sistema em relação a esse eixo aqui dessa componente não pode variar, tá certo? Então se uma delas tem força externa nula, uma das componentes, o momento linear dessa componente não vai variar. Então, se a gente arremessar um tomate para o outro lado da sala, a força gravitacional, como eu já disse, né, é a única força externa e é dirigida verticalmente para baixo. Obviamente que dessa maneira a componente vertical do momento vai variar, porque a força é vertical para baixo, tá certo? Mas sua componente horizontal já é, por sua vez, constante, visto que não tem nenhuma força. Exatamente o caso aqui da balística. Outro ponto importante que vale frisar é em relação às forças internas, tá certo? Então, se existir forças internas, e essas forças internas podem estar presentes, inclusive pode variar o momento linear das partes do sistema, mas como são forças internas, elas não vão alterar o momento linear total. Então isso é bastante relevante. O que eu quero dizer com isso? Imagine que eu tenho uma partícula aqui, que está se movimentando com uma velocidade v, tá certo? E essa partícula está se movimentando com uma velocidade na direção x. E aqui na frente, aqui você tem uma outra partícula que está com velocidade igual a zero. Aí essa partícula vem aqui, começa a se movimentar, né? Ela está se movimentando na realidade com velocidade constante. Você tem associado aqui a esse momento inicial aqui, vamos chamar essa massa aqui de M1, vamos chamar essa de M2. Você tem associado então um momento inicial aqui, que é M1, vou pôr V1 aqui também, V1x, e esse aí está na direção inversor, tá certo? Esse é o momento inicial. Após o choque, você tem então forças internas atuando. Pode ser que uma partícula saia para cá e a outra partícula saia para cá. Então agora você tem aqui a sua massa M1 e você tem aqui a sua massa M2. Associado a essa partícula aqui você tem um P1 e associado agora a essa partícula você tem o P2. Como essa força aqui é uma força interna, então o momento total se conserva, tá certo? De forma que a taxa de variação do momento é igual a zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu momento inicial aqui, que só tinha componente I, vai ser igual a soma do momento 1 aqui, que é esse aqui, mais o momento 2, porque se conserva. Ah, mas peraí, esse aqui agora tem uma velocidade em Y. Exatamente, tem, mas esse aqui também tem, e uma é na direção contrária à outra. Necessariamente, a soma do momento aí da partícula 1 na componente Y, né, definindo o Y aqui e o X aqui, a soma do momento na componente Y, desse P1 aqui, vai se cancelar necessariamente com o momento aqui da partícula 2 na direção Y. E o momento X dessa partícula aqui vai ser a soma dele com o momento X de P2 aqui, exatamente igual ao momento inicial que eu tinha. Então, forças internas, né, elas não alteram aí o momento total do sistema, de forma que o momento, então, ele se conserva. Tá certo? Isso é muito relevante para a gente estudar, obviamente, colisões, né? Principalmente quando você não tem atuando sobre o sistema forças externas. Então, para enfatizar isso, vamos fazer um teste. Fazer o teste 6. Teste 6.
Um artefato inicialmente em repouso sobre um piso sem atrito explode em 2 pedaços que deslizam pelo piso após a explosão. Então você tem aqui um piso, tem um objeto aqui inicial, e ele então explode e vai um pedaço para um lado e um pedaço aqui para o outro. Qual é a soma dos momentos dos 2 pedaços após a explosão? Isso aqui é uma força interna. Se a força é interna, você tem que o momento total se conserva, o que implica que o momento inicial, então, é igual ao momento final. O momento inicial era igual a 0, então o momento final das 2 partículas é igual a 0. Então, se essa partícula aqui está se deslocando para cá com um certo momento P1, e essa aqui está se deslocando para a esquerda com um certo momento P2, o que nós temos aqui necessariamente é que P1 mais P2 é igual a 0. Isso porque inicialmente o momento era igual a 0. O segundo... Aqui é B, eu achei estranho. O segundo pedaço pode se mover em uma direção diferente da do eixo X. Se um dos pedaços se desliza no eixo X, necessariamente o segundo também tem que deslizar na direção do eixo X. Por quê? Porque você não tem como um objeto ganhar um momento na direção Y aqui e ainda assim o momento total se conservar, certo? Como é que você vai ter isso? Então não tem como. Para o momento se conservar, necessariamente os dois têm que se movimentar no mesmo eixo, né? Caso contrário, o momento nunca vai se cancelar. Qual é a orientação do momento do segundo pedaço? Também, já até partir do pressuposto aqui que a gente já sabia isso, se um se movimenta para a direita, necessariamente o outro tem que se movimentar para a esquerda. A velocidade de cada um deles vai depender então da massa de cada um, tá certo? Se esse cara aqui tiver uma massa maior, por exemplo, a velocidade dele aqui, para que o momento seja o mesmo, vai ser uma velocidade menor, tá certo? Por quê? Porque a massa vezes a velocidade do 1 tem que ser em módulo igual a massa vezes a velocidade do 2. Se ele se quebrar se ele se romper com a mesma massa, né, cada pedacinho que tiver a mesma massa, aí V1 é igual a V2. Caso contrário, se essa massa aqui é maior, por exemplo, a velocidade desse objeto tem que ser menor, de tal maneira que a massa vezes a velocidade seja uma constante.